Que nosso Mestre Jesus nos abençoe. Hoje vamos refletir sobre um dos ensinamentos mais profundos de Jesus. Está presente no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Há muitas moradas na casa de meu Pai. Essa fala de Jesus é uma das mais conhecidas e trazida em um momento também muito conhecido por grande parte das pessoas, que é a última ceia. É um diálogo de Jesus com seus discípulos, preparando-os para as lutas do porvir, pelas lutas que iriam acontecer. É a última reunião mais íntima que Jesus teve com os discípulos, porque ele seria preso na noite seguinte e ocorreria a sua crucificação. O que faríamos nós se soubéssemos que a nossa morte ocorreria no dia seguinte? Como aconteceu com Jesus? Porque Jesus tinha esse conhecimento prévio dos fatos que estavam por acontecer com ele, com seus discípulos e com todos daquele encontro. O que nós faríamos se soubéssemos desse fato, desse acontecimento? É um bom questionamento para a gente refletir. Será que a gente ficaria ansioso, nervoso? Talvez criaríamos uma revolta dentro de nós? Se a gente, por exemplo, pensar em uma pessoa encarnada, jovem, com seus 20, 30 anos, e essa pessoa recebesse essa informação que no dia seguinte ocorreria sua morte, seu desencarne, qual que seria a reação talvez mais comum dessa pessoa? Ficar revoltada, criar uma revolta consigo mesmo, criar uma revolta com Deus, e assim a maioria de nós lidaria com essa situação. Jesus, nesse momento, já nos mostrava a grandeza e a pureza do seu espírito. Porque, agindo de forma totalmente contrária, o que ele nos demonstrou nos momentos que antecediam a sua prisão e depois a sua crucificação? Nos demonstrou serenidade, nos demonstrou humildade ao agir ali com os seus discípulos, sabedoria, porque ele sabia tudo o que aconteceria e mesmo assim tirou proveito daquela situação, daquela lição para levar o aprendizado até seus discípulos. E uma paz interior, uma paz que nenhum de nós ainda conseguimos almejar ou conseguir, mas que estamos lutando para conseguir. Essa paz íntima que Jesus nos mostrou nesses momentos que antecediam a sua crucificação. E durante esse encontro com seus discípulos, Jesus, consta no Evangelho, ele disse: não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Continuando, se assim não fosse, eu vou teria dito: vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for, vou aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejais vós também.
Olha que bonita a mensagem que Jesus deixa para os discípulos. Nós vemos Jesus preparando os discípulos no sentido de consolar para essas lutas que iriam acontecer. Então essa mensagem que ele deixa talvez tire um pouco de um sentimento de ansiedade, de incerteza do futuro que estava por vir, sentimento esse que talvez os discípulos estivessem tendo naquele momento, por todas as disputas, as brigas que aconteciam naquela época. E através dessa mensagem, Jesus traz esse consolo, e não só para os discípulos, mas um consolo também para todos os cristãos da época, que já acompanhavam as mensagens edificantes de Jesus. Além dessa mensagem no sentido de consolo, Jesus também estava, de certa forma, preparando os discípulos para essas lutas seguintes que iriam acontecer. Porque Jesus passou pelo processo de crucificação, mas após isso ele reapareceu em espírito para os discípulos, mas a mensagem que ele deixa, os discípulos precisam continuar colocando em prática, e essas são as lutas que estavam por vir, e esse é o preparo que Jesus deixa durante essa reunião para aquele grupo de discípulos e para os cristãos do porvir. Quando Jesus fala, há muitas moradas na casa do meu Pai, essa frase, Jesus está falando de que moradas? Né? De que moradas que ele cita quando ele fala? O planeta Terra e seus habitantes pertencem a essas moradas que Jesus está citando? E a casa do meu Pai? Onde fica a casa do meu Pai? É algo físico? É algo espiritual? Então vamos começar a conversar e refletir um pouquinho a respeito dessas perguntas, dessas reflexões. Essa frase, dita por Jesus, está no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 2. E ela nos convida a compreender a infinita bondade de Deus, a infinita bondade e a infinita justiça de Deus, que criou o universo repleto de oportunidades para todos os espíritos, independente de qual seja o grau de evolução do espírito. Então vamos explorar um pouco, com base nas obras de Allan Kardec, no Evangelho, o significado dessa mensagem e qual a sua relação com a pluralidade dos mundos e como ela nos inspira a viver melhor. Jesus, ao dizer, na casa de meu Pai há muitas moradas, ele nos revela que o universo é amplo, é vasto e diversificado, criado por Deus para acolher todos os seus filhos. Sendo assim, os mundos habitados são inúmeros, cada um com as suas características próprias, adequadas ao grau de adiantamento dos espíritos que vivem em cada um desses mundos. Dessa forma, quando falamos a casa do Pai, estamos nos referindo ao cosmos, ao universo. E as moradas são os diferentes planetas, cada um com sua função no plano divino, no plano superior. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 55, ele pergunta para o grupo de espíritos, e eles respondem. Ele pergunta assim: são habitados todos os globos que se movem no espaço? O grupo responde: sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Então, sim, o homem terreno
não é o único habitante do universo. Existem sim habitações por variados planetas do universo. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres nacionais. Orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. Então, orgulho e vaidade para essas pessoas, esses espíritos que acham que o universo tão vasto como foi criado para que existisse inteligência e vida somente no planeta Terra. Estima-se, com números atuais, que nós temos aproximadamente 8 bilhões de habitantes no planeta Terra. Esse número ele vem numa crescente até 2100, provavelmente a gente vai chegar a 11 ou a 12 bilhões de habitantes na Terra. A efeito de comparação, em relação aos planetas, as estimativas sugerem que existam trilhões de planetas apenas na nossa galáxia, que é a Via Láctea. Então, se a gente compara, são 8 bilhões de habitantes na Terra para uma galáxia de trilhões de planetas. Sendo que a gente está falando de trilhões de planetas dentro da Via Láctea, mas existem os demais fora dela, que são mais bilhões. Então, se a gente for fazer uma comparação, uma analogia, 8 bilhões de habitantes para trilhões de planetas, não daria nem um habitante por planeta se Deus fosse dividir entre todos os planetas do universo. Então, isso reafirma que nós não somos a única inteligência que habita o universo. Não é só no planeta Terra que acontece vida inteligente. Fazendo essa comparação, nós podemos entender e enxergar quanto é incrível e extenso o universo. A gente não tem nem a dimensão exata do tamanho e da quantidade de planetas que existem. E dentro dessa imensidão de planetas, o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz uma classificação dos mundos. Essa classificação é importante frisar que é uma classificação que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, mas com foco em algo didático. É uma classificação que Allan Kardec organizou as ideias com fins didáticos, para que ficasse mais fácil o entendimento das pessoas da separação e do tipo de morada entre um planeta e outro. Então não é uma classificação absoluta, que o espírito ou o mundo atingiu determinadas características, automaticamente ele migra para outro. Não é assim que funciona. É algo didático que nos auxilia no entendimento como um todo. E aí são 5 classificações que são trazidas no Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec. A primeira categoria é a categoria de mundos primitivos. É o período da pré-história, período pré-histórico. Nesse período de mundo, os espíritos que habitavam esses mundos eram espíritos ou são espíritos em estágios iniciais. São espíritos que estão dando o primeiro passo no globo, em determinado planeta. E para esses espíritos predomina o instinto, a inteligência que eles têm para a vida deles naquele planeta é uma inteligência voltada para o instintivo, para a luta da sobrevivência, porque esse é o foco principal desses espíritos. Eles desenvolvem esse instinto para simplesmente sobreviver às coisas do planeta,
entre eles, entre os próprios espíritos, né? São as primeiras encarnações dos homens. E se a gente for pensar nesse cenário, desse mundo primitivo, será que existe o bem? Será que lá existe o mal? Muito pouco. Por quê? Devido ao pouco conhecimento de tudo. Então eles ainda não desenvolveram o conhecimento, as habilidades intelectuais para entender o que seja o bem e o que seja o mal. É tudo muito com base no instinto. É um período de desenvolvimento da intelectualidade, mas na sua forma rústica, na sua forma mais básica. Então, naquela época de mundo primitivo, o que eles aprendiam? A ter o domínio, por exemplo, do fogo, que seria tão importante para a sobrevivência. O domínio de criação, por exemplo, de objetos, e o desenvolvimento da inteligência voltada para a criação desses objetos que serviriam para a manutenção da vida desses espíritos, para eles conseguirem comer, para eles conseguirem beber água e assim por diante. E um outro conhecimento básico que começa nesse período histórico, pré-histórico, é a própria escrita, que com o passar dos anos seria desenvolvida e muito útil para a comunicação desses espíritos. Então, nesse período, não se pede muito da inteligência intelectual para esse grupo de espíritos que habitam esses mundos. Existe o desenvolvimento, mas ele é um desenvolvimento voltado para a sobrevivência. E a moralidade também não existe, porque eles não desenvolveram ainda dentro deles esse sentimento de entender o que é certo e o que é errado. Dessa forma é composto a primeira categoria, que são os mundos primitivos. E aí, galgando a evolução do planeta, a evolução dos espíritos, nós vamos para a segunda categoria, que é a categoria que entra os mundos de provas e expiações. E por que são chamados de mundos de provas e expiações? Porque a evolução desses mundos, a evolução intelectual dos seres humanos, ela começa juntamente com o progresso da inteligência. E com o avanço dessa inteligência, começam a acontecer as expiações, através da reparação dos erros que cada espírito cometeu. Então, se na primeira categoria de mundos primitivos não se tinha muito domínio intelectual e moral, e as lutas eram voltadas para a sobrevivência, quando a gente entra nos mundos de prova e expiação, já existe a reparação dos erros, e não só aquelas provas dos mundos primitivos. Então, através da reparação, o espírito vai galgar a evolução intelectual e também moral. Nesses mundos de provas e expiações, o mal ele vai predominar em relação ao bem. Então, ainda não existe um equilíbrio. O mal ele ganha, acaba ganhando do bem. É um estágio no qual, de fato, o desenvolvimento efetivo da inteligência acontece. Mas essa inteligência ainda, muitas vezes, voltada para o mal. E será que o planeta Terra é realmente um mundo de provas e expiações? Porque essa é a mensagem que o Evangelho nos traz, né? Que pertencemos a esse mundo. Mas vamos analisar. O mundo de provas e expiações, existe ainda muita perversidade, muita maldade. Acabei de falar da parte intelectual. Esse avanço intelectual ele é muito voltado ainda para um avanço sem a moral. Então o espírito ele avança na inteligência, mas uma inteligência muitas das vezes voltada
para fazer um mal para o seu próximo, para o ser humano. Existe ainda a escravidão? Existe a escravidão nesses mundos de prova e expiação. Existem as guerras? Sim, existem as guerras. Existe a fome, a violência? Sim. São características que formam um conjunto de habilidades ainda voltadas para o mal. Existe o bem? Existe, mas ainda em minoria. E todas essas características, se a gente for pensar na Terra como planeta, a gente entende que ainda elas estão presentes. Nós não temos talvez a escravidão como ela acontecia há pouco mais de 100 anos atrás. No Brasil, por exemplo, a escravidão acabou em 1888, mas nós temos talvez outros tipos de escravidão. Quando a gente vê o noticiário na TV, que a gente vê um grupo de pessoas que trabalhavam em determinada área, em determinada usina, algum tipo de trabalho que é considerado um trabalho escravo. E a gente poderia expandir isso não só no Brasil. Infelizmente é muito comum a gente ainda ver esse tipo de notícia. É um trabalho escravo. Falei há pouco das guerras. A gente tem há alguns anos a guerra acontecendo entre Rússia e Ucrânia, mais recentemente entre Israel e Irã. Então as guerras também continuam acontecendo no nosso mundo. Falei da fome, falei da violência, são todos aspectos que, se a gente for olhar com atenção, ainda temos no planeta Terra. E essa série de coisas que acontecem são geradas pelo próprio homem. Tudo isso acontece através das nossas escolhas, através do livre-arbítrio. E refletindo sobre esses aspectos, não temos dúvidas, a Terra é um planeta de provas e expiações. Entretanto, estamos caminhando gradativamente na construção e na transição para um mundo melhor, através da evolução da inteligência, intelecto, moral dos seus habitantes. Então, hoje, talvez nos últimos 100 anos, a gente percebe claramente uma evolução da inteligência moral do ser humano. Por mais que a gente ainda veja tantas coisas ruins e perversas acontecendo no mundo, existe sim uma evolução muito clara da moralidade do ser humano. Só que essa evolução, ela acontece de uma forma natural, não na velocidade que a gente gostaria. Nem a evolução do mundo, nem a evolução dos seres humanos. Ela acontece segundo as vontades, os desígnios de Deus. Galgando para a próxima etapa, entramos na terceira categoria de mundos, que são os mundos de regeneração. Esses mundos, eles servem de transição entre os mundos de expiação que falamos há pouco e mundos mais elevados. Diferentemente de um mundo de prova e expiação em que o mal ainda predomina, nesses mundos de regeneração existe um equilíbrio entre o bem e o mal. O mal existe? Existe, mas o bem, ele tem uma força maior, o que cria esse equilíbrio nesse tipo de planeta de regeneração. Os corpos dos seres que habitam esses planetas de regeneração são diferentes dos nossos? Ainda não. Ainda tem o mesmo aspecto, o mesmo peso que nós carregamos no dia a dia. Ele não tem ainda uma sutileza de um corpo mais elevado. É um corpo como o nosso. É importante frisar que os mundos de regeneração não são mundos superiores ainda. Talvez, se compararmos ao mundo de prova e expiação que a gente vive, nós com certeza vamos considerar um mundo superior. Mas, olhando didaticamente, ainda não é. Por quê?
porque ainda não existe a perfeita felicidade nesse tipo de mundo. A felicidade ela é relativa e ainda existem as provas que o espírito precisa passar para evoluir. Existe calma e conforto. Fazendo uma comparação com os mundos de prova e expiação, nós conseguimos sentir calma e conforto íntimo. Mas no mundo de regeneração, a energia do mundo já é um pouco mais leve, um pouco mais diferente. Então, acaba nos trazendo uma calma e um conforto um pouco maior comparado aos mundos de prova e expiação. Existe nesses mundos um desejo ardente de viver segundo as leis de Deus. E aí a gente pode perguntar ou questionar, mas nos mundos de prova e expiação também não existe essa vontade de viver segundo as leis de Deus? Existem. E como que é a perseverança? A gente quer viver segundo os ensinamentos de Deus, de Jesus, e a gente consegue? Talvez consegue 5% do que a gente gostaria de viver. E nesses mundos de regeneração, isso acontece, esse sentimento acontece de uma forma mais natural. Então já existe uma proximidade maior dos espíritos que ali habitam com Deus e com os ensinos. Existe senso de justiça, de uma forma um pouco também mais aprimorada do que a nossa, porque lá, de fato, os espíritos vão pensar primeiramente no coletivo. Então, nas tomadas de decisões, os grandes líderes, eles vão pensar primeiro no coletivo e depois no próprio espírito. Já é um passo a mais na evolução. E por fim, o homem ele vence nesses mundos de regeneração em alguns aspectos morais, como por exemplo o ódio, as paixões que nós ainda temos nos mundos de provas e expiações, a inveja, o orgulho. Esses sentimentos ainda existem, mas de uma forma muito menor. E lá existe já a vitória do bem em relação a esses sentimentos. Continuemos galgando a evolução dos planetas e dos seres humanos e saindo da terceira categoria, que são esses mundos de transição, e entrando na quarta categoria, que são os mundos felizes. Nesses mundos felizes, o bem ele vai predominar sobre o mal. Então, nos mundos de provas e expiações, o mal ganha do bem. Passamos para os mundos de regeneração, onde existe um equilíbrio entre o bem e o mal. E já nos mundos felizes, o bem finalmente predomina sobre o mal. Os espíritos, eles vivem em harmonia. Uma harmonia natural, com poucos sofrimentos. Isso mesmo, poucos sofrimentos, porque os sofrimentos ainda existem. Então significa que nos mundos felizes os seres já são perfeitos? Não, os seres ainda não são perfeitos. Talvez para nós, no mundo que a gente habita hoje, são seres perfeitos. E é natural que a gente enxergue dessa forma. Mas no grau de evolução dos espíritos, ainda existe sofrimento. Muito sutil, muito pequeno, mas ele ainda existe. E falando em sutileza, fazendo uma comparação com os nossos corpos, não são esses mundos felizes como os nossos. Nesses mundos, sim, os corpos são sutis, praticamente flutuam, não têm o peso que os nossos corpos têm. O desenvolvimento e a comunicação são mais rápidos. Então, como que funciona a comunicação nesses mundos felizes? Através do pensamento. Pensamos, já agimos. Então, se eu pensei em determinada pessoa, eu já me aproximo dela. Se eu pensei em fazer determinada coisa, eu já faço aquela atividade. Então, não existe essa comunicação verbal que nós temos, que nós conhecemos.
A comunicação ela é instantânea. Nesses mundos felizes não existe mentira e não existe processo expiatório. Existe sim ainda alguns passos que precisamos dar, com alguns sofrimentos, mas não existe mais um processo expiatório ou processo de prova e expiação. Galgando um pouco mais, entramos na quinta categoria citada por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. E entramos nos mundos celestiais, ou divinos, onde habitam de fato espíritos puros, livres na sua totalidade de sofrimentos materiais. Imaginem como seriam esses mundos celestiais, completamente habitado por vários Cristos. Será que a gente tem essa dimensão de imaginar como seria o mundo? A gente tem hoje, de alguma forma, uma dificuldade em entender algumas mensagens do Cristo. Como seria um mundo repleto de Cristos? Muitos ensinos, com certeza muitos ensinos para todos. E assim é o mundo celeste. São mundos onde a evolução ela é tão grande que não conseguimos ter uma dimensão exata de como que eles funcionam. Para conseguir entender um pouco melhor, talvez teríamos que chegar próximo de um mundo de regeneração, ou chegar na evolução no mundo de regeneração, para talvez ter uma visão mais ampla ou ter alguma visão mínima do que seja um mundo celestial. Só o fato de a gente saber que esse tipo de mundo existe, para nós já nos dá um sentimento de que vamos chegar em algum momento lá, né? Que estamos no caminho e que sabemos qual que vai ser o nosso destino, que é a perfeição em espírito. Essa classificação de todos os mundos, essas 5 categorias, ela amplia a nossa visão e permite que enxergamos quão grandiosa e presente é a justiça divina. Deus não privilegia nem castiga ninguém eternamente. Cada espírito, por meio das suas escolhas, dos seus esforços, determina que tipo de morada vai ocupar. Os mundos, eles são como escolas. Cada um oferece lições específicas. E o aluno, que somos nós, espíritos, ele avança conforme vai aprendendo, conforme vai galgando. Assim, a diversidade de moradas reflete a justiça divina, que dá a cada um segundo as suas obras. A doutrina espírita esclarece e nos mostra que a reencarnação é o mecanismo pelo qual os espíritos progridem, evoluem. Cada vida em um mundo é uma oportunidade de aprendizado, de reparação, de erros pretéritos, de desenvolvimento esse intelectual e moral. Através do Espiritismo, podemos ver que a pluralidade das existências, ao espírito passar por diferentes experiências em diferentes mundos até alcançar a perfeição. Esse é o desenvolvimento que acontece até chegarmos àqueles mundos celestes rumo à perfeição. A questão 76 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: que definição se pode dar dos espíritos? E aí os espíritos respondem: pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo, fora do mundo material. Então são os seres inteligentes da criação e povoam o universo. Não povoam a terra,
não povoam um determinado planeta. Então aqui é mais uma resposta clara da grandeza do universo e que nós, espíritos que estamos aqui na Terra, não somos ligados à Terra, nós somos ligados ao universo. E a evolução, ela vai acontecer de uma forma ou de outra, a evolução do mundo e a evolução dos espíritos. Se nós, espíritos, evoluímos em uma velocidade maior do que a velocidade que acontece a evolução dos planetas, ou do planeta Terra, que nós estamos, o que acontece conosco, espíritos, que estamos nesse processo de evolução, talvez com um passo à frente do planeta? No processo de desencarne, nós vamos para outros planetas que estão com o mesmo nível de afinidade que nós. Então, esse é o processo natural. Se nós estamos evoluindo juntamente com o planeta Terra, nós continuamos aqui nesse processo de evolução, talvez em outras encarnações. Mas se desenvolvemos, e se nosso passo está sendo mais rápido que a evolução do mundo, nós galgamos mundos com evoluções maiores que o planeta Terra. Da mesma forma, acontece o contrário. Se o planeta Terra, que está em constante evolução, assim como os outros planetas, se um determinado espírito ou um determinado grupo de espíritos fica estacionado e não caminha com uma evolução na mesma velocidade que a Terra, ele vai ser convidado gentilmente para que futuras encarnações, esse grupo de pessoas, de espíritos, vá habitar outros planetas que estejam com a mesma afinidade deles, porque existe a evolução natural do planeta e do ser humano. Só o fato de compreendermos que há realmente muitas moradas já nos enche de esperança. Mesmo que enfrentemos as dificuldades na Terra, sabemos que elas são passageiras e apenas um degrau em nossa jornada rumo à evolução espiritual. Essa certeza nos motiva a perseverar, a cultivar virtudes e a superar os desafios com paciência. Quando enfrentamos, por exemplo, alguma perda de um ente querido ou uma dificuldade de saúde, podemos lembrar de que a vida na Terra é de fato temporária. Talvez o período que a gente acha muito longo é um instante pensando sobre o aspecto da vida espiritual. E se a gente age com amor, com paciência, com fé, a fé ensinada por Jesus, nós estamos, de certa forma, preparando o nosso caminho para moradas em mundos mais felizes. A doutrina espírita, ela mostra que nós somos responsáveis pelo nosso progresso. Nossas ações, nossos pensamentos, nossos sentimentos influenciam não apenas na nossa vida atual, mas também na nossa trajetória espiritual. Assim, cada escolha que a gente tem conta. Às vezes um gesto simples de bondade com uma outra pessoa, um momento de perdão para um ente familiar, para um amigo, uma atitude de paciência, são simples gestos que vão aos poucos nos aproximando de mundos mais elevados. E se todos nós, espíritos, somos de fato irmãos destinados a evoluir em diferentes moradas, devemos cultivar a fraternidade. Não importa a nossa condição social, a nossa condição cultural ou a nossa condição moral. Todos nós estamos no mesmo caminho, que é rumo à perfeição. Isso nos convida a praticar a caridade, o respeito com o próximo, a sermos pessoas mais solidárias, a exercermos, a trabalhar os sentimentos como a gratidão,
por um gesto que uma pessoa fez por nós, a trabalhar dentro de nós a nossa paz, a paz que eu citei no começo, que Jesus tinha naquele momento tão delicado, e a nossa fé. Então devemos trabalhar esses sentimentos em nós. O ensinamento de que há muitas moradas é um chamado à ação. Como espíritas, temos a missão de viver de acordo com os princípios do Evangelho. Nós temos que ser exemplos de amor e humildade. Então, o melhor ensinamento que nós podemos dar é o ensinamento através do nosso exemplo. Em Obras Póstumas, Kardec nos lembra que o Espiritismo não é apenas uma crença, mas um guia de transformação moral. Então nós temos um guia através do Espiritismo que nos traz de uma forma didática os ensinos de Jesus, a visão clara sobre a espiritualidade, sobre a continuidade dos mundos. É um guia. Cabe a nós nos dedicarmos em estudar e a cada dia tentar colocar algo em prática. Sendo assim, como eu posso me tornar dentro de mim essa morada interior mais tranquila? Como eu posso dentro de mim tornar essa morada mais serena, mais feliz? Que atitudes que eu posso tomar hoje no meu dia a dia, na minha família, na minha casa, que vão gerar um mundo melhor? Que possamos juntos refletir sobre as nossas ações diárias e buscar com os pequenos gestos construir um futuro mais tranquilo, mais luminoso, tanto para nós como para os outros. Eu gostaria de aproveitar e compartilhar com vocês uma história lúdica que ilustra um pouco do ensinamento que eu trouxe para vocês a respeito das muitas moradas da casa do meu pai. Era uma vez uma pequena estrela chamada Lira, que brilhava timidamente no céu. Lira vivia em um cantinho do universo, em uma galáxia cheia de estrelas, de todos os tamanhos e brilhos. Ela sempre sonhava em conhecer outras partes do cosmos, pois ouvia histórias de mundos incríveis, cada um com suas cores, sons e lições. Um dia, um cometa sábio passou por Lira e disse: "Pequena estrela, o universo é a casa do grande Criador, e nele há muitas moradas. Cada mundo é uma escola, onde as estrelas como você aprendem a brilhar mais forte. Quer visitar algumas delas?" Lira, cheia de curiosidade, aceitou o convite. O cometa a levou primeiro a um planeta rochoso, onde as estrelas enfrentavam tempestades de poeira e aprendiam a ser pacientes. Lira viu uma estrela jovem, chamada Solis, que mesmo em meio às dificuldades, ajudava outras a encontrar o seu caminho. "Aqui aprendi a ter coragem", disse Solis. Lira ficou encantada com a sua força. Depois, o cometa levou Lira a um mundo verdejante, cheio de rios cristalinos e flores que cantavam. Lá, as estrelas viviam em harmonia, compartilhando seu brilho para iluminar as noites. Uma estrela anciã, chamada Lumina, explicou: "Nesse mundo,
aprendemos a amar e a viver em paz. Cada um de nós é uma luz que ajuda os outros. Por fim, o cometa mostrou a Lyra um mundo dourado, onde as estrelas pareciam feitas de pura luz. Elas não precisavam falar, pois seus brilhos se comunicavam em perfeita sintonia. Aqui, disse o cometa, as estrelas aprenderam tudo o que precisavam e agora ajudam a guiar outras pelo universo. Lyra voltou para seu cantinho no céu, com o coração cheio de esperança. Ela percebeu que, mesmo sendo uma pequena estrela, cada esforço para brilhar com amor e bondade a preparava para novas moradas, cada vez mais bela. E a partir daquele dia, Lyra decidiu brilhar com mais força, ajudando outras estrelas a encontrarem seu caminho no vasto universo do grande Criador. Assim como Lyra, cada um de nós está em uma jornada de aprendizado. As moradas que habitamos hoje são oportunidades para crescer, para amar e para evoluir rumo a mundos mais felizes. Amigos, a mensagem "Há muitas moradas na casa do meu Pai" nos lembra que o universo é um lugar de amor, um lugar de justiça e progresso. Cada desafio que enfrentamos na Terra é uma oportunidade para nos tornarmos espíritos melhores e nos prepararmos para moradas mais elevadas. Que possamos, assim como a pequena estrela Lyra, brilhar com a bondade e a esperança, contribuindo para um mundo mais fraterno. Agradeço a todos pela atenção, pela reflexão de hoje. Que a paz esteja com todos.